obrigado desde manhã. Desde manhã, eu posso dizer aqui que os nossos solos devem ser mineralizados. Eu disse também que os nossos solos precisam de tudo, não têm tal NPK, acho que é isso, nitrogênio, potássio e cálcio. O contrário, nitrogênio, fósforo e potássio. Porém, eu vou partilhar convosco uma realidade. Eu nasci há 63 anos. Em tenra idade, via quando os meus pais voltavam das lavras, arroz em Guimarães, com mandiocas a pesarem 2,5 kg, 3. São envolvidos 63 anos, meus pais já cá não estão. Eu retomei estes solos, estas lavras, continuo a plantar a mandioca e a mandioca que retiro continua a pesar 3 a 4 quilos. A pergunta é, quem tem mineralizado esses terrenos? Quem tem os atuado? Ou quem os tem atuado? Portanto, isto talvez soe um pouco a polarização. Na verdade, aquelas terras que nunca conheceram um NK, um NPK, produziram mandioca com 4 quilos. Portanto, já passou que eu vou falar. Muito obrigado. O NPK estava aí em pequenas quantidades. Mas o problema é outro. Eu vou deixar vocês gostariam de responder. Bom, esses 3 ou 4 quilos que saiu daquela terra, eles carregaram consigo nitrogênio, fósforo, potássio, micronutrientes, saíram daquele chão, servindo para alimentar uma pessoa. Essa pessoa não voltou lá e depositou de volta o nitrogênio, o fósforo, o potássio, os micronutrientes. Então, esse solo, esses 3 quilos, se não foi usado nada para repor, foi apenas uma extração. Como é que vai voltar esse nitrogênio para esse mesmo solo? Esse potássio, esse fósforo? Essa é a pergunta que eu lhe faço, porque quando a gente fala em adubação, nós falamos em repor, no mínimo, aquilo que as colheitas extraem de nutrientes para o consumo humano, né? Então, esse é um ponto. Um outro ponto é que a mandioca é uma cultura talvez seja a cultura uma das mais importantes da África hoje, pelos benefícios que ela traz, né? Em termos de recursos nutricionais, né? Porque é uma cultura rústica, é uma cultura que se adapta bem. Se não me engano, a mandioca demora 9 meses para dar, não é isso? 9 meses, né? 9, 10 meses, um ano, às vezes, né? Às vezes 10. Resiste à seca. Então, ela é uma cultura rústica. Mas quando a gente começa a falar sobre algumas outras necessidades da população, por exemplo, arroz, trigo, milho, café, né? Com certeza o resultado não vai ser o mesmo. Essa é a resposta que eu posso lhe dar, né? Acrescentar aqui que o colega falou. De acordo com alguns estudos feitos, vimos que os solos mais com deficiência de fósforo são os solos do Planalto Central. Uma parte do Conta Sul, uma parte do Viviana, até mais ou menos igual, e ao Ila, até mais ou menos acabou. Então, os solos do norte, nem por isso. Muito bem. Vamos quiser falar.
Meu nome é Valdeci, eu sou da Cimenfor, a fábrica de cimento que tem em Benguela. Então, eu vou falar para vocês o testemunho que nós temos da fábrica lá. Nós montamos a fábrica para gerar cimento. Nós geramos aí 1,2 milhões de toneladas por ano. Aí nós percebemos que os produtores estavam com necessidade de corrigir o solo e começamos a fornecer o calcário. E com esse conhecimento, nós vimos que mudou a cultura daquela região, certo? As pessoas começaram a procurar cada vez mais o calcário. Nós sentimos uma necessidade de investir nessa área agrícola. Então é um testemunho que vale a pena corrigir o solo e corrigir o pH da terra, produzir cada vez mais. Certo. Antes, o senhor aqui da frente, por favor. Muito boa tarde a todos. Eu sou Edgar Pinto, geólogo, e não vou fazer uma pergunta, mas deixar algumas considerações para a reflexão. Primeiro dizer que estou muito satisfeito com o que foi aqui apresentado, sobretudo com os resultados dos trabalhos que foram feitos pelas empresas. Eu particularmente fiquei muito feliz com estes resultados. Mostrou claramente que é possível e estamos no bom caminho. Mas também tenho duas preocupações que acho devem ser importantes para refletir. A primeira é com relação às características dos nossos solos, que já foi aqui, ainda há pouco foi motivo de uma pequena discussão, que são solos não muito férteis e para terem uma boa aptidão agrícola é necessário que eles sejam remineralizados. E o que estamos aqui a falar desde manhã com muita incidência foi tratarmos de questões ligadas a fertilizantes químicos. E todos nós sabemos que os fertilizantes químicos têm um grau de solubilidade alta. E esse alto grau de solubilidade implica que, à medida que vamos usá-los, muitas das vezes, em solos como os nossos, os de Angola, temos que ir dobrando a carga a aplicar. É bem verdade que a nossa taxa de uso ainda está abaixo, e foi aqui frisado numa das apresentações, muito abaixo dos 20 gramas por hectare. 20 quilos. 20 quilos por hectare. Muito obrigado. Portanto, mas seria muito bom que a partir de agora nós levássemos em conta essa preocupação, que primeiro por causa do próprio controle que devemos ter dos solos, segundo por causa do problema da contaminação dos corpos hídricos. São solos que permitem uma drenagem muito grande e então a necessidade desse controle. Terceiro, por eles serem solúveis, é importante termos também a necessidade de irmos calibrando esses solos com alguma remineralização natural. E as apresentações mostraram muito bem isso. Para nós termos isso, temos que, em paralelo à semelhança dos projetos que foram apresentados aqui, começamos a trabalhar, por exemplo, em desenvolvimentos de projetos como a rochagem e outros projetos como o Dr. Polidoro apresentou, algumas iniciativas muito importantes nos casos do Brasil. Porque são técnicas que vão permitir darmos uma maior aptidão do solo e termos os solos a produzir sem grandes problemas. Mas para estes pequenos projetos surgirem, é importante que haja alguma proteção. Digo isto por quê? Porque nós tivemos um caso, que é o caso do Kwanza Sul, do fertilizante feito à base do guano, que o projeto desapareceu. O projeto desapareceu porque
Por causa de dois motivos, que também foi aqui falado. Um dos motivos é o problema da consciencialização, da educação. Os nossos produtores, sobretudo os produtores rurais, têm um nível de conhecimento ainda muito baixo. E temos que investir muito na educação, a partir via Ministério da Educação, escolas de campo, para aumentar a consciência do uso de fertilizantes. E esses fertilizantes feitos abaixo da rochagem, eles podem ajudar muito para os produtores da agricultura familiar, porque acabam por sair muito mais barato. E para isso é necessário que haja alguma proteção. Nós vimos, aqui foi apresentado num slide, que o Ministério da Agricultura anualmente tem uns dados de 2022 que compra cerca de 105 mil toneladas de fertilizantes. Se essa cota for selecionada, esse valor, uma cota de 5 a 10% para proporcionarmos a essas pequenas iniciativas, eu acredito que teremos um bom aditivo, aliás, para o desenvolvimento do projeto da aerochagem em Angola. Muito obrigado.